Fala pessoal, vamos dar o play nessa análise porque o material de hoje tá fantástico. A ideia aqui é destrinchar um roteiro matemático super prático para gerar renda passiva. E o material base traz aquela ideia incrível que a gente adora: fazer o dinheiro trabalhar sozinho usando fundos imobiliários. Nós vamos ver o passo a passo traduzindo a teoria para os números da vida real. É literalmente o mapa da mina para entender como a construção de patrimônio funciona na prática. E aqui entra a pergunta de ouro: como gerar R$300 pingando todo mês de forma totalmente passiva? É aquele sonho clássico, né? Ver o dinheiro caindo na conta sem precisar fazer hora extra ou se matar de trabalhar no fim do mês. E um detalhe importante: o que a gente vai ver não é mágica, é matemática pura. A sacada desse material é transformar um desejo meio abstrato em uma meta totalmente tangível. Vamos acompanhar isso de perto? Ok, vamos mergulhar nisso, analisando o KNCR11 e o XPML11. Para estruturar o plano, a gente precisa entender muito bem de onde vêm os rendimentos, focando estrategicamente nesses dois gigantes dos fundos imobiliários que a nossa fonte destacou. Colocando os dois lado a lado, a gente percebe uma estruturação de carteira bem inteligente vinda do material original. De um lado temos o KNCR11, que foca pesadíssimo em crédito, os famosos fundos de papel. Do outro, o XPML11, um fundo de tijolo focado em propriedades físicas, mais especificamente, shopping centers. É uma comparação excelente que une dois mundos: as dívidas atreladas ao setor imobiliário e o varejo físico dos grandes shoppings. Uma diversificação e tanto. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é aquela taxa ali, um dividend yield de 13,80% nos últimos 12 meses. Olhando os números da fonte, a cota do KNCR11 está ali, na casa dos R$ 106,75. E o que chama muita atenção é o último rendimento de R$ 1,10 por cota. E a relação preço sobre valor patrimonial, o P sobre VP, está em 1,04. Ter essas métricas na tela ajuda demais a gente a visualizar a máquina de gerar caixa, que é esse fundo de crédito. Passando para as métricas do XPML11, a gente vê uma dinâmica um pouco diferente, bem típica do setor de shoppings. A cota está gerando perto de R$ 109,73, o retorno nos últimos 12 meses ficou em 9,94%, com o último rendimento pagando 92 centavos por cota. E o indicador PVP de 1,01 mostra que a precificação está grudadinha no valor patrimonial. O grande lance da fonte aqui é separar direitinho o custo de entrada e o dinheiro recorrente que vai cair na conta mês a mês. Bom, agora vamos juntar essas peças. O plano de R$300. O material original pega esse objetivo financeiro e divide bem no meio. A ideia não é apostar todas as fichas num fundo só, mas buscar R$150 em cada um deles, criando uma carteira super equilibrada e estruturada. E aí chegamos no primeiro cálculo fundamental da nossa fonte: 137. A gente precisa de exatamente 137 cotas do KNCR11 para bater a primeira metade da meta, os R$150 mensais. Falando em capital, isso dá mais ou menos R$ 14.624. É fascinante ver como a meta sai da nuvem das ideias e vira um alvo super claro. É só ir acumulando sistematicamente até chegar nessas 137 unidades desse ativo de crédito. Vamos em frente e ver como isso se constrói. Para a segunda metade do plano, o número-alvo agora é 163. Com 163 cotas do XPML11, a gente garante os outros R$150 de rendimento. O custo para montar essa parte de shopping centers fica na casa dos R$ 17.885. Cada cota comprada é literalmente um tijolinho a mais na nossa ponte rumo à renda passiva. E aqui está o grande marco do levantamento: R$ 32.500. Esse é o montante total combinado para chegar nos tão sonhados R$300 por mês. E sabe por que é legal ancorar a estratégia nesse número específico? Porque ele é totalmente realizável. A gente não está falando de dezenas de milhões inatingíveis de um dia para o outro. É um valor exato, delimitado, é um ponto de chegada super claro para essa primeira grande fase da jornada de investimentos. Mas olha só, bater esse capital inicial é só o fim do primeiro capítulo. Agora a gente entra no efeito bola de neve. E aqui é onde a verdadeira mágica acontece no longo prazo. Muito além do esforço inicial de poupar os primeiros milhares de reais, a verdadeira força motriz dessa engrenagem são os juros compostos. Então, o ponto crucial que a fonte nos mostra é entender essa definição fantástica. O efeito bola de neve entra em ação quando aqueles R$300 de renda passiva conseguem comprar automaticamente quase 3 novas cotas daqueles fundos. E o melhor de tudo, isso rola sem precisar tirar absolutamente nenhum centavo extra do próprio bolso. O próprio dinheiro gerado passa a bancar as novas compras, criando um ciclo perpétuo de crescimento.
E isso ilustra brilhantemente como o crescimento se acelera rumo à liberdade financeira. É uma lógica super simples e sequencial. Passo 1. Caem os R$300 de rendimento das cotas que já formam o patrimônio. Passo 2. A gente pega esse dinheiro todinho e compra quase 3 novas cotas, já que cada uma custa ali na faixa de R$100. Passo 3. No mês seguinte, a renda já não é mais de 300, pula para R$303. E no outro mês vai ser ainda maior. É a matemática trabalhando lindamente a nosso favor. Para amarrar tudo que a fonte concluiu, o segredo está no equilíbrio. Juntar a força dos instrumentos de crédito com a dos shoppings físicos cria uma base super sólida e, acima de tudo, previsível. A gente une a constância dos contratos de dívida com a resiliência do varejo tradicional. Essa arquitetura toda proporciona uma estrutura super confiável para quem quer retornos consistentes caindo na conta todo mês. Essa citação que saiu direto do nosso material base é de longe o lembrete mais poderoso de toda a análise. Comece com pouco, mas comece. Não importa se hoje o aporte inicial só dá para comprar 1 ou 2 cotinhas por mês. A mensagem central é sobre o poder da atitude. A jornada de investimentos ganha tração com o tempo, mas o pré-requisito absoluto para que a bola de neve comece a rolar é dar aquele passo inicial, independentemente do tamanho do bolso no primeiro dia. E para fechar a nossa explicação de hoje, fica uma provocação super instigante para a gente pensar. Se o processo começa com frações tão pequenas e vai escalando até o ponto em que o próprio rendimento compra os novos ativos no piloto automático, como essa certeza matemática irrefutável dos juros compostos vai remodelar o trajeto definitivo até a liberdade financeira no longo prazo? É para deixar a cabeça fervilhando com o tamanho do potencial que a gente tem nas mãos, com paciência, disciplina e os dados certos.